Bem-vindos a mais uma JE Talks, o futuro do dinheiro. Esta sexta-feira o JE vai publicar com a sua edição impressa, o especial O Futuro do Dinheiro, uma análise à forma como as novas tecnologias estão a revolucionar a forma como fazemos pagamentos. Nesta conversa vamos perceber de que maneira as novas tecnologias estão a revolucionar os sistemas de pagamentos, também a evolução e o potencial das criptomoedas após alguma turbulência que se tem vindo a sentir nos últimos tempos, mas também o impacto das GovCoin no sistema financeiro e as estratégias da banca tradicional e das fintechs. São muitos os temas para debater nesta JE Talks com o Leonardo Cardoso, é analista da XTB. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença neste especial O Futuro do Dinheiro. De facto, é um meio com o qual nós trabalhamos todos os dias e o qual tem que ter uma premissa comum, que é a confiança. E vamos falar precisamente das criptomoedas. Tem sido um mercado que tem estado envolto em alguma, se calhar, alguma instabilidade. O Leonardo dirá se é assim, mas relativamente à evolução e potencial deste mercado das criptomoedas, o que é que nós podemos esperar para que este mercado, no fim do dia, seja um mercado seguro para quem as utiliza? Desde já, muito obrigado pelo convite aqui do Jornal Económico. Relativamente às criptomoedas, estas são um ativo recentemente, ou seja, as criptomoedas surgiram depois da última crise financeira que nós tivemos, em 2008. Relativamente à parte do Bitcoin... Quase como uma resposta. Quase como uma resposta. Pode-se dizer assim. Exatamente, como uma resposta para as pessoas começarem a ter autonomia e ser uma moeda mais democrática. Relativamente às criptomoedas, são ativos extremamente voláteis, é certo, mas, por exemplo, se compararmos desde o início do ano, o Nasdaq tem estado a valorizar perto dos 40%, desde o dia 1 de janeiro, o SP500, o índice norte-americano das 500 maiores empresas, cerca de 17%, e o Bitcoin já está a valorizar cerca de 77%. Neste momento anda a negociar em torno dos 29.200. É certo que é um ativo muito volátil, mas só que uma coisa podemos ter a certeza, a cada 4 anos existe o halving, aproximadamente 4 anos, que é quando o Bitcoin faz os 210 mil blocos, e normalmente a cada 4 anos depois os prémios de mineração são reduzidos, cortados para metade, e depois assistimos nos 2 anos seguintes, principalmente o ano e meio seguinte, a umas valorizações significativas por parte do Bitcoin. O Bitcoin, no último halving, foi em 2020, atingiu um máximo em meados de 2021, foi em novembro de 2021, cerca de 69 mil dólares. Neste momento já desvalorizou para metade, inclusive em outubro atingiu os mínimos com alguma turbulência que houve nos mercados tradicionais, não só sobre as criptomoedas, de cerca de 15 mil dólares. Desde então já tem vindo aqui a recuperar e neste momento está aqui numa fase de consolidação também, e tem sido também bastante impulsionada pelas notícias recentes que tivemos de vários fundos de investimento que começam a ter algum interesse aqui por parte deste mercado. Uma pergunta que lhe faço, Leonardo, relativamente precisamente às criptomoedas, e dirá se é só o Bitcoin ou se as outras também estão inseridas nessa tendência. Este será sempre um mercado relativamente volátil? Essa é uma característica comum deste mercado? Ou a tendência vai ser para uma maior consolidação? Ou mesmo se a consolidação será sempre uma característica contra a natura deste tipo de universo, das criptomoedas? O mercado das criptomoedas atualmente ainda é um mercado muito mais volátil do que os mercados tradicionais. Estivemos a falar de ações e da parte dos índices. Mercado de risco, não é? Mercado de risco. Mas tendencialmente a volatilidade irá diminuir. Irá diminuir porque cada vez mais irá haver maiores utilizadores. Neste momento, estima-se que hajam cerca de 420 milhões de pessoas a nível mundial que utilizam estas formas de dinheiro digital, o Bitcoin, mas tendencialmente ou seja, a volatilidade irá diminuir, até mesmo porque a cada 4 anos, conforme esses ciclos, vemos que o Bitcoin cada vez mais, apesar de ter valorizações significativas, cada vez são menores. Ou seja, em 2010, quando o Bitcoin valia $1 e passou em 2017 para a zona dos 18 mil, em 2021 no final para 69 mil, ou seja, temos aqui
percentagens bastante notáveis e que vão continuar a existir, mas cada vez de uma trajetória descendente. E essa trajetória descendente não vai também tirar aqui algum entusiasmo a esse mercado? Como é que é a visão do Leonardo relativamente a esse tema? Isso tudo, repare... Ou faz parte da evolução do próprio mercado? Faz parte da própria evolução do próprio mercado, porém, se formos ver a capitalização atualmente das criptomoedas, neste momento existem mais de 20 mil criptomoedas, a maior é o Bitcoin, neste momento vale cerca de 550 bilhões, no sentido norte-americano, em Portugal dizemos 550 mil milhões, mas o máximo que teve, o pico, foi em 2021, em novembro, cerca de 3 trilhões. Atualmente o mercado global está em cerca de 1,14. Mas tendencialmente o que é que vai acontecer? O apetite e o interesse pelo Bitcoin irá ser cada vez menor por parte do retalho, ou seja, por parte dos investidores individuais que o que querem é maximizar os seus ganhos, por isso vão adotar uma postura mais agressiva e vão tentar procurar outras altcoins. Ou seja, vamos até mesmo começar a assistir uma maior procura por parte de investidores de retalho, individuais, de criptomoedas com uma capitalização mais baixa. Por exemplo, se estivermos a falar de criptomoedas que valem 1 bilhão, 2 bilhões, enquanto, por exemplo, o Ethereum e o Bitcoin, neste momento, são as criptomoedas que têm uma capitalização maior. E ao invés, até mesmo depois com o surgimento da regulamentação cada vez vai começar a haver uma maior regulamentação. Ia falar precisamente por aí, ia precisamente por esse caminho. Leonardo, o caminho da regulamentação, o que é que se deveria fazer, o que é que se poderá fazer se de facto esse é um caminho que está a ser percorrido e há aqui alguma estratégia bem definida relativamente à regulamentação, que acredito não seja propriamente fácil, um mercado fácil de regulamentar. Que principais cuidados devem ser tidos em conta quando se trata de regulamentar um universo como a criptomoeda, como as criptomoedas? Este momento, tentar regular as criptomoedas é um universo bastante embrionário, ou seja, está em constante mutação e em constante desenvolvimento. É algo bastante difícil para os organismos legislativos, para governos, até mesmo bancos centrais tentarem regular, mas a regulamentação, no geral, vai ser bastante positiva para a parte das criptomoedas, porque, em primeiro lugar, irá oferecer uma proteção maior aos indivíduos, aos investidores de retalho, nomeadamente para tentar prevenir o que aconteceu no ano passado, e ao longo da história tem acontecido um pouco em vários anos com algumas corretoras de criptomoedas. No ano passado, por exemplo, tivemos a falência de uma das maiores corretoras, a FTX, ou seja, lesou milhões de clientes em valores absolutamente astronómicos, e a regulamentação o que vai tentar conferir é um pouco como os investimentos tradicionais, ou seja, uma maior supervisão por parte deste universo de ativos e também a regulamentação na parte das exchanges. Ou seja, porque as exchanges, o papel das exchanges é um papel de centralização e que torna mais fácil a compra e venda deste tipo de ativos por parte do utilizador comum. E para além dessa vantagem de conferir uma proteção aos investidores, vai começar a atrair os investidores institucionais, nomeadamente grandes bancos e grandes fundos de investimento. Tivemos há cerca de 3 semanas a notícia da BlackRock, uma das maiores fundos de investimento do mundo, ou seja, tem sobre a sua alçada cerca de 10 trilhões de ativos sob a sua gerência. Se fosse um país, estaria no top 5 dos países mais ricos do mundo. Isto só demonstra que a parte dos institucionais começa a ter maior interesse e com essa luz verde por parte da BlackRock de se interessar por este mercado e até mesmo já ter aplicado para um ETF, o que começou a desencadear foi outros fundos de investimento rivais. Estamos aqui a falar da Invesco, da Vanguard, da WisdomTree, também a percorrerem esse caminho e a aplicarem para ETFs. E basicamente o que isto vai começar a conferir ao mercado das criptomoedas é uma maior liquidez. Certo. Os investidores tradicionais, individuais, que teriam algumas dúvidas, por exemplo, em comprar criptomoedas diretamente numa exchange ou então através de ferramentas descentralizadas, podem começar a comprar através de um banco, caso os bancos comecem a disponibilizar este tipo de produtos estruturados, nomeadamente os ETFs,
Isso vai fazer com que haja uma maior liquidez e transparência neste mercado. Certo, e que haja um rosto, digamos. Uma dúvida, eu estava a ouvir o Leonardo e estava com uma dúvida relativamente àquilo que é especificamente o mercado português. Sabemos que este é um mercado, acima de tudo, global e que se calhar torna-se difícil de rastrear o que é transacionado em Portugal e noutros países, nomeadamente no espaço europeu e até fora dele. Mas pergunto-lhe se vocês na XTB têm alguma noção de como é que é a utilização de criptomoedas em Portugal. A utilização de criptomoedas tem-se começado a assistir a um aumento da procura, ou seja, desde a pandemia, em que os indivíduos aqui em Portugal, os investidores portugueses, começaram a se interessar mais pelos mercados financeiros como um todo, ou seja, tanto a parte das ações como a parte dos ETFs, tanto como na parte das criptomoedas, e tendencialmente temos verificado uma maior procura por parte destes ativos, nomeadamente em franjas da população mais jovem, ou seja, por exemplo, até aos 40 anos, mas mesmo em pessoas, ou seja, com maior experiência de vida Certo. e até mais conservadoras, aos poucos reconhecem o potencial destes ativos, deste universo, e também começam aqui de forma progressiva a investir. Sendo que depois temos de considerar a parte da alocação. Normalmente, quanto mais as pessoas mais jovens são, têm uma maior apetência pelo risco, ou seja, alocam uma maior parte do seu portfólio neste tipo de criptoativos. Enquanto, por exemplo, se forem pessoas com mais experiência, ou seja, pessoas mais idosas, alocam já uma pequena parte do seu portfólio, mas é fundamental ter sempre alguma exposição e estar bastante diversificado por várias classes de ativos. Portanto, aquilo dentro do panorama global, digamos que os investidores portugueses não saem muito, não destoam muito dos investidores europeus, é isso? Estão mais ou menos em linha com aquilo que é a adoção das criptomoedas. Exatamente. E depois também um facto importante é que mesmo assim na Europa, ou seja, se formos verificar o volume de negociação global nas criptomoedas, a Europa é o sítio, é o local onde se negocia a um maior volume. E depois também estamos aqui a começar a ver o surgimento também da Ásia. A Ásia também tem crescido significativamente aqui o volume e o interesse por parte da negociação. Isso também advém um pouco em termos políticos. Por exemplo, esta administração norte-americana, o que tem feito, nomeadamente através da SEC, é tentar apertar o cerco um bocado às criptomoedas e tentar regular, ou seja, criar um ambiente que não é muito favorável à proliferação das fintechs e deste tipo de empresas que estejam relacionadas com a parte das criptomoedas. E quando isso acontece, e estamos aqui a ver, há muitas corretoras e muitos fundos que depois começam a sair dos Estados Unidos e irem para outras localizações geográficas. Claro, por exemplo, exatamente. Normalmente vivemos num mundo globalizado e quando há certos fluxos de capitais que saem de um país, vão para outros. Nomeadamente, por exemplo, temos Hong Kong, que se está a abrir novamente à parte das criptomoedas e a atrair bastante investimento e, para além de investimento, a parte intelectual. Existem muitas pessoas que estão relacionadas com as criptomoedas, que se estão a dirigir não só para Hong Kong, mas também, por exemplo, à parte do Médio Oriente, nomeadamente o Dubai. Os gurus desse universo. E o Leonardo deu aí deixa perfeita relativamente àquilo àquilo que são as estratégias das fintech para o mercado das criptomoedas. Naturalmente que existe aqui todo um ambiente quase... eu estava a ouvir o Leonardo e estava-me a lembrar isto é quase um teste de stress, ou são vários testes de stress globais relativamente àquilo que é o mercado das criptomoedas. Como é que é o papel das fintech no meio desta estratégia? O papel das fintech, no geral, olham para as criptomoedas com bastante confiança, porque podem aumentar o seu universo de receitas. Se formos a ver e compararmos a evolução dos utilizadores das criptomoedas com a internet, por exemplo, há cerca de 30 anos atrás, vemos que as criptomoedas estão numa fase ainda muito mais embrionária. Ou seja, neste momento estima-se que 420 milhões de pessoas utilizem as criptomoedas. E as fintechs, ao alargarem este serviço, começarem a oferecer o serviço de criptomoedas aos seus clientes, irão começar a atrair muito mais clientes e isso irá fazer com que aumentem as receitas. Por exemplo, tivemos agora aqui uma notícia recentemente que o Elon Musk, atual tem a Tesla e também tem outras empresas, mas nomeadamente o Twitter, vai mudar de nome, vai deixar de ser Twitter e passar a ser XX, exatamente. Já está aí pelos browsers
todos nós, essa mudança. Exatamente. E depois o X, na altura, foi adquirido pelo PayPal e uma das formas também, mas isto estamos aqui já no campo da especulação, é que o Twitter, que agora vai passar a ser X, vai tentar ser uma aplicação para tudo, até mesmo como formas de pagamento. E depois, ao adicionar essas formas de pagamento, poderemos verificar que as criptomoedas irão estar numa equação bastante possível, nomeadamente pelo Elon Musk já ter demonstrado publicamente o interesse e acreditar no potencial da blockchain. Se formos reparar, a Tesla ainda aceita para comprar alguns artigos de merchandise, ou seja, t-shirts e isso tudo, através de uma criptomoeda que é o Dogecoin, chamada uma meme coin, que neste momento, com esta alteração do Twitter para o X, está a valorizar e os participantes de mercado das criptomoedas estão à espera que o Elon Musk possa dizer alguma coisa para esta criptomoeda valorizar. E temos também aqui um aspecto muito interessante, tem a ver com o impacto das GovCoin no sistema financeiro. Como é que o Leonardo vê as possíveis consequências desse impacto? As GovCoins, neste momento, os governos e os bancos centrais, neste momento, estão a tentar equacionar, lançar o euro digital, o dólar digital, para fazer... No fundo, é uma resposta também a esse mercado das criptomoedas, não é? Mas uma resposta mais oficial, será? Podemos dizer assim? Mais oficial e, acima de tudo, para tentarem, na ótica dos bancos centrais e dos governos, protegerem os investidores. Porque o mercado das criptomoedas é um mercado altamente volátil neste momento. Pode existir perdas enormes se as pessoas investirem devido à volatilidade, assim como os ganhos. Os ganhos também podem ser bastante potenciais. E uma das formas das GovCoins é tentarem aumentar a transparência neste tipo de ativos, também serem lançadas como forma de resposta aos criptoativos digitais, nomeadamente o Bitcoin e o Ethereum, mas também temos de considerar porque oferecem alguns riscos, ou seja, a parte da privacidade. Por exemplo, a privacidade dos utilizadores pode ser comprometida porque o governo e os bancos centrais poderão começar a verificar e a vigiar a forma como nós gastamos e gerimos o dinheiro, ou seja, vai haver um maior controle. Mas, no fundo, o que vão tentar fazer é uma concorrência à parte das criptomoedas e com este lançamento das GovCoins. E, de facto, esse aspecto que mencionou agora no final é muito interessante. Naturalmente, todo este maravilhoso mundo novo do futuro do dinheiro e da digitalização, no fundo, que é isto que estamos a falar, dos ativos financeiros, mas também coloca-se aqui, como o Leonardo enfatizou e muito bem, a questão de uma espécie de lado sombrio relativamente à forma como enfim, hoje em dia é muito importante que as instituições conheçam a forma dos consumidores, como é que se comportam, no que é que gastam dinheiro, neste caso específico que estamos a falar. E, portanto, aqui vai sempre haver este lastro por parte dos consumidores e as instituições vão perceber como é que existe, como é que é o comportamento na forma do consumidor gastar dinheiro. Este é, de facto, o lado mais arriscado daquilo que nós designamos de uma forma geral, que é o futuro do dinheiro. Exatamente, ou seja, a parte dos GovCoins, isso é uma das principais críticas, e eu também não mencionei, mas uma das formas que também se critica muito a utilização das GovCoins é essencialmente a centralização. Ou seja, os governos e bancos centrais tentam oferecer esta resposta porque acham que as bitcoins e outras criptomoedas, no geral, são algo centralizado, mas no fundo isto será, as GovCoins, algo muito mais centralizado porque irá aumentar o poder dos Estados, principalmente sobre a parte do dinheiro. Ou seja, tem a parte positiva, que é sabemos mais a proveniência dos fundos, ou seja, conseguimos perceber melhor a proveniência dos fundos, se os fundos vêm de forma ilícita, se não vêm. E a forma como isso se enquadra nos critérios ESG, não é? Exatamente. Mas, por outro lado, também se formos verificar, nomeadamente as criptomoedas, até há vários estudos que apontam, até são dos ativos em que o dinheiro ilícito passa menos pela parte das criptomoedas. Porque se formos a pensar, ou seja, se utilizarmos dinheiro físico para compras e vendas, nós não conseguimos perceber
a origem desses fundos e se são de forma ilícita ou não. Enquanto as criptomoedas estão registadas na rede da blockchain. E conseguimos verificar a origem e o destinatário das criptomoedas. Muito bem, já estamos quase no final desta nossa conversa sobre o futuro do dinheiro e eu não resisto em perguntar-lhe, Leonardo, falou aí do dinheiro físico, está inevitavelmente condenado esse meio de pagamento? Isto ainda é algo bastante embrionário, mas o que temos vindo a verificar ao longo dos últimos anos é que as sociedades cada vez mais se tornam sociedades mais digitais. Ou seja, nós fazemos compra no dia-a-dia, muitas das vezes nem temos dinheiro na carteira, ou seja, fazemos tudo através de pagamentos digitais. Ou seja, de cartões. Nem cartões, muitas vezes. Não é? Nem de cartões, até mesmo com o telemóvel já conseguimos pagar. E a parte das criptomoedas vai acelerar esse processo. Inclusive já temos alguns países que já adotaram as criptomoedas, como, nomeadamente o Bitcoin, como uma moeda de forma de pagamento. Ou seja, temos o caso do El Salvador. Neste momento o El Salvador, além de investir diretamente no Bitcoin e comprar, também podemos verificar que nesse país já podemos comprar tudo, desde um café, um carro ou uma casa, através de criptomoedas, de Bitcoin. E é algo que há vários países no mundo que neste momento estão aqui a considerar. Por exemplo, temos aqui os BRICS, que também estão a considerar criar políticas mais favoráveis à utilização deste tipo de pagamentos, de criptomoedas, e é algo que vai se generalizar nos próximos anos. É uma questão de pagar para ver. Muito obrigado, Leonardo Cardoso, por esta conversa e pelos esclarecimentos relativamente àquilo que poderá ser, de facto, o futuro do dinheiro. Já sabe, esta sexta-feira leia o especial Futuro do Dinheiro e saiba como as novas tecnologias estão a revolucionar a forma como se fazem pagamentos. Até à próxima.